Olá pessoal, essa é a terceira videoaula referente ao sistema esquelético. Nela nós terminaremos o estudo da anatomia do crânio. Espero que aproveitem a aula. Osso etimoide. O osso etimoide é esse osso pneumático também, né? Dentro dele possui as células etimoidais. Eu vou falar disso bastante lá na aula de sistema respiratório. Mas vejam, o etimoide está localizado aqui. Ele possui como estruturas a crista etimoidal, antigamente chamavam de crista galli, tá? Crista de galo. É uma cristinha aqui que vai servir como ponto de inserção para a dura mater. Eu encontro, né, aqui, continua sendo o etimoide, embora esteja numa corzinha um pouquinho diferente, mas é o etimoide. Eu tenho aqui a lâmina perpendicular do etimoide, ela vai servir para formar, ela ajuda a formar o septo do nariz ou septo nasal. Eu explico melhor para vocês lá no sistema respiratório, tá? Mas é algo bem importante. Lâmina perpendicular do etimoide, que depois se une com o vômer, com esse osso que está subindo aqui, que não é etimoide, eu vou falar de vômer daqui a pouco, e ajuda a formar a parte óssea do septo nasal. Bom, aqui por uma vista superior, o etimoide aqui no centro, ele possui a lâmina cribriforme. Nessa lâmina cribriforme, essa laminazinha que eu tenho de um lado e de outro aqui, existem vários forames, ela é perfurada tipo uma peneira. E nesses forames, chamados de forames cribriformes, eu vou ter a passagem dos filamentos do primeiro par de nervos cranianos, que é o nervo olfatório, tá? O nervo relacionado ao olfato. Então aqui eu tenho primeiro a passagem para o primeiro nervo, certo? Nos forames cribriformes localizados na lâmina cribriforme. Em outros tempos, ou dependendo da literatura, você encontra também como lâmina crivosa. Então, crivosa ou cribriforme é a mesma coisa. E aí a gente encontra ainda aqui no etimoide a concha nasal superior e a concha nasal inferior. Essas duas conchas aqui, também conhecidas como cornetos, tá? Elas vão, depois eu vou falar delas lá na anatomia do sistema respiratório. Tudo isso a gente vai retomar. Mas olha como é importante a gente ver que concha nasal superior e média são partes, são estruturas, são acidentes do osso etimoide, tá? Enquanto que a concha nasal inferior, que eu não citei aqui, é um osso próprio chamado de osso concha nasal inferior. Eu vou explicar para vocês lá na anatomia do sistema respiratório. Concha nasal média. Então, o etimoide tem concha nasal superior e a média. Inferior não. A maxila. Bom, a maxila é esse osso também pneumático que a gente vê aqui, em verde. No desenvolvimento embrionário são duas, elas se fundem, né, e viram uma só. Aqui está a maxila. Nós vemos algumas estruturas nela, forame infraorbital, para passagem do nervo de mesmo nome, a artéria de mesmo nome. Tem veia também, mas a veia a gente pouco cita. Então, o nervo infraorbital, ele é um ramo do maxilar, que é um ramo do trigêmeo, e a artéria infraorbital também passa aqui nesse forame infraorbital. O que mais que nós vemos aqui, a espinha nasal anterior, tá? Essa espinha nasal anterior, ela é uma projeçãozinha aqui que serve como ponto de sustentação e de fixação para algumas estruturas. Nós encontramos aqui, esse osso aqui não é o frontal, então eu encontro o processo frontal da maxila, certo? O processo, aqui está o osso zigomático, processo zigomático da maxila. Uma vista inferior da maxila. Nós encontramos o processo palatino da maxila. Grande parte do palato duro é feito pelo processo palatino da maxila. A região posterior é o osso palatino. Então, daqui é o processo palatino da maxila. E aqui nós temos o processo alveolar. O processo alveolar é esse processo grandão que nós vemos aqui, onde neles nós encontramos os alvéolos dentários. Os alvéolos são as casinhas onde o dente vai se alojar, e depois eu vou ter uma articulação ali que vai manter esse dente fixo, que é uma gonfose, né? Vai ter um ligamento lá periodontal. A gente vai falar dessa articulação lá no sistema articular. Então aqui eu tenho o processo alveolar. No processo alveolar eu vou encontrar os alvéolos dentais ou dentários. Bom, e aqui eu tenho o forame incisivo. Esse forame incisivo, tá? Dentro do forame eu tenho o canal incisivo.
ele vai servir para conectar, tá, vasos, tá, e nervos. Eu tenho ali, que na verdade a inervação do palato aqui, ó, vai ser feita pelos nervos palatinos. Eu tenho nervo palatino maior e menor, tal, que são ramos do maxilar, mas aqui, ó, eu tenho lá na cavidade nasal, eu tenho o nervo nasopalatino. Acaba ocorrendo uma comunicação entre o nervo nasopalatino lá da cavidade nasal com os palatinos, né, palatino maior e palatinos menores aqui no palato, aqui na região palatina. As artérias fazem a mesma coisa, se comunicam através desse forame incisivo, mas as artérias nem sempre, agora os nervos na maioria das vezes. Então, forame incisivo, onde no interior dele eu tenho o canal incisivo, tá? Isso aqui é área de importância para a odontologia. O osso zigomático. O osso zigomático dele aqui é o osso que forma a maçã do nosso rosto, tá? Então, o osso zigomático já não entra mais como um osso pneumático, né? Um osso, a gente poderia classificá-lo, né? Não tem tanta importância, mas possivelmente como osso irregular. E aí nós vemos aqui, ó, no osso zigomático, o processo temporal do osso zigomático, porque esse osso aqui, ó, na sequência eu vou falar para vocês, é o osso temporal. Então eu tenho aqui, ó, processo temporal do zigomático, ó, o processo frontal do zigomático, lembrando que esse é o osso frontal, né? Ó, o forame zigomático facial. Esse forame zigomático facial vai passar um raminho de um nervo que possui o mesmo nome, tá? É um ramo do trigêmeo, que a gente vai chamar de nervo zigomático facial. Vale lembrar que, ó, o osso zigomático, que forma a maçã do rosto, ele ajuda a formar também o arco zigomático, tá? Embora grande parte do arco zigomático seja feito pelo osso temporal, né? Mas ele vai ajudar a formar o arco zigomático aqui. Então, o zigomático é o osso que forma a nossa maçã do rosto. O osso temporal. O osso temporal, né, aquele que eu já tinha citado para vocês anteriormente, ele possui várias estruturas. Vamos falar então primeiro aqui, ó, processo mastoide. Isso aqui é uma vista inferior, como vocês, né, já viram várias outras. Esse é o processo mastoide. O mastoide vem de mama, tá? Parece uma mama, um mamilo aqui, né? O processo mastoide ele serve como inserção para alguns músculos, né? Dentre eles eu posso citar o esternocleidomastoideo, inclusive o músculo esternocleidomastoideo recebe esse nome, parte dele por causa do processo mastoide, tá? O nome dele, tá? Alguns chamam de músculo esternocleidomastoideo, tanto faz, tá? Então, ó, o esternocleidomastoideo, deixa um pouquinho para cá. O esternocleidomastoideo se insere aqui no processo mastoide. Olha só, eu encontro aqui uma incisura chamada de incisura mastoide, serve como ponto de inserção para músculo também, tá? O ventre posterior do digástrico se insere aqui. Eu encontro aqui, ó, o forame mastoídeo, que serve como passagem só para uma veia emissária, que às vezes comunicam superfície e profundidade, né? Tinha falado para vocês. Nós encontramos aqui o processo estiloide, ó. O processo estiloide é longuinho, em algumas pessoas um pouco maior, um pouco menor, tá? Serve como ponto de inserção para músculo, para ligamento, por exemplo, o músculo estilo ioídeo, tá? O músculo estilo faríngeo, o ligamento estilo ioídeo, inserção muscular e ligamentar. Ó, entre o processo mastoide e o processo estiloide, eu encontro o forame estilomastoídeo. Você pode chamar tanto de forame estilomastoídeo ou mastoideo, tá? Tanto faz. Esse forame estilomastoídeo, ele vai servir para a passagem de um importantíssimo nervo, que é o nervo facial, o sétimo par, aquele nervo que faz a inervação dos músculos da face. Ó, o canal carótico, que vai servir como passagem, né? É que aqui a gente só vê a abertura, mas é um canalzinho que tem aqui, que vai servir como passagem para a artéria carótida interna. Uma porção da carótida interna passa por aqui, entra no crânio para fazer irrigação de grande parte do encéfalo, tá? Ela passa junto com o plexo nervoso, tá? Mas a gente fala principalmente da artéria carótida. Então, canal carótico, passagem da artéria carótida interna. Forame jugular vai servir como passagem para a veia jugular interna, trazer o sangue novamente. A artéria carótida interna irriga grande parte do encéfalo, não sozinha, a artéria vertebral que passa aqui no forame magnum também ajuda, né? Mas a carótida interna irriga uma parte muito grande. E o sangue que subiu, né, que irrigou o encéfalo, tem que descer novamente. Então ele retorna através do forame jugular, esse forame aqui. Então aqui eu tenho a passagem da veia jugular, no forame jugular, e de 3 nervos. O nono par, que é o glosso faríngeo, o 10º par, que é o vago, e o 11º par, que é o acessório.
eles saem do crânio através do forame jugular. Então, repetindo, forame jugular, veia jugular interna, glossofaríngeo, vago e acessório. Essas são as estruturas que passam nesse forame. O poro acústico externo, e eu coloquei poro ou meato. Normalmente a gente fala só de meato. O que é o meato? O meato é o canal acústico externo, só que existe a abertura que é o poro. Tá? Então, tanto faz de uma forma ou de outra. Né? Lembrando que poro acústico externo é só a circunferência e a abertura, e o meato acústico externo é o canal. É pelo meato acústico externo que o som está entrando agora. Vocês estão me ouvindo, né? O som está entrando para vibrar lá o tímpano, né, através desse meato acústico externo. Agora, por uma vista superior, né, olhando internamente, o que nós vemos aqui? Ó, o poro ou meato acústico interno, tá? Esse poro ele vai servir, né, e o meato, eles servirão para a passagem do nervo facial. O facial ele passa, ele entra aqui no meato acústico interno, passa em um canal ósseo que a gente não vê aqui chamado de canal do facial e sai aqui no forame estilomastoídeo. Além disso, o nervo, o oitavo par, né, o facial é o sétimo par, o oitavo par, que vai ser o nervo vestíbulo coclear, o nervo responsável pela nossa audição e nosso equilíbrio, ele vai até a orelha interna através do meato aqui, ou poro acústico interno. Além disso, tem a artéria que irriga, a orelha interna aqui, que é a artéria labiríntica, passam por aqui. Então, pelo meato acústico interno, né, ou poro, o que eu vou ter como passagem? Nervo facial, artéria, tem intermédio também, mas eu nem vou lá na neuroanatomia, vocês vão entender melhor. Mas ó, nervo facial, nervo vestíbulo coclear e artéria labiríntica. Aqui nós encontramos o forame lacerado. Esse forame lacerado em vida normalmente não passa nada, porque ele vai ser, alguns chamam de lácero, tá? Ele vai ser recoberto por cartilagem, tá? Tem uma cartilagem que recobre ele e fecha ele. E a artéria carótida interna, ela repousa, ela entra aqui, ó, no canal carótico, né? Falei aqui do canal carótico, mas aqui eu vejo ele internamente também. E ela passa por aqui, ó, tá? Não entra no forame lacerado, ela passa sobre, repousa sobre, e daqui essa carótida interna vai dar vários ramos: artéria oftálmica, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, certo? Nós encontramos aqui, ó, o suco do seio sigmoide. Eu falei para vocês lá no occipital que eu tinha aqui, ó, o suco do seio transverso, ó, que ele ia dar o suco do seio sigmoide. Tá aqui, ó, o suco do seio sigmoide. Ó, aqui nós encontramos a fossa mandibular. Essa fossa mandibular vai alojar, vai receber a cabeça da mandíbula, tá? Eu vou falar lá no sistema articular da ATM, articulação temporomandibular. Aqui nós vamos encontrar o tubérculo articular. Esse tubérculo articular ele vai servir como face articular também, tá? Para articulação temporomandibular. Para ATM, a gente vai falar melhor disso aqui lá em sistema articular. E aqui eu encontro o processo zigomático do osso temporal. Lá no osso zigomático, eu falei para vocês do processo temporal do osso zigomático. Aqui, ó, até antes dessa suturinha, é o processo zigomático do osso temporal, porque está localizado no osso temporal. E aí nós formamos o arco zigomático, uma parte pelo processo zigomático do osso temporal, a outra parte pelo processo temporal do osso zigomático. Aqui nós vamos verificar o osso nasal e o osso lacrimal. Então, começo falando para vocês do nasal, é esse ossinho aqui, ó, par, né? Eu tenho um de cada lado. É o osso que vai estar formando aqui a raiz do nosso nariz, né? E é o osso que muitas vezes acaba sendo fraturado, né? Quando a gente fratura o nariz, é claro que a cartilagem muitas vezes acaba sendo comprometida também, mas quando há fratura óssea, é o osso do osso nasal que a gente está falando, certo? Então tem um par, um de cada lado. E existe, ó, aqui, né, uma vista anterior do osso nasal. E, na verdade, a gente está vendo por uma vista lateral aqui, né? Não é anterior. E nós vemos aqui, ó, lá na órbita ocular, né? Nessa região aqui que aloja o nosso olho, nós estamos vendo o osso lacrimal. É um osso pequenininho que nas peças, nos crânios secos, a gente até tem dificuldade de encontrar, tá? Porque ele quebra com facilidade. Então aqui eu tenho o osso lacrimal do outro lado também, e eu mostro aqui novamente, né? Que está mais fácil
da gente observar. Esse osso lacrimal não tem estruturas aqui de importância para a gente estar estudando nele, mais o ossinho mesmo. Aí eu aproveitei esse slide para falar de vários ossinhos de uma vez só. Ó, eu tenho aqui vindo do palato duro, tá? Subindo aqui, ó, para se encontrar com a lâmina perpendicular do etimoide. Eu falei dessa lâmina aqui, ó, o vômer. Esse vômer ele ajuda a formar, né, a parte posterior, né, ou melhor, a parte óssea do septo nasal, né, região inferior dela. Então daqui o vômer ajuda a formar o septo nasal. Ó, tirei o septo nasal, depois vocês vão ver lá no sistema respiratório, que o septo nasal ele é constituído pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer, a parte óssea, a parte posterior, e a parte anterior é cartilagínea, pela cartilagem do septo nasal. Vou falar disso lá no sistema respiratório, né, um pouco mais à frente. E ó, quando eu tiro aqui o septo nasal, eu encontro lá dentro, ó, lá no interior da cavidade, né, na cavidade do nariz, o que que eu encontro? A concha nasal inferior. Por que eu não estou falando da concha nasal superior e da média? Porque eu já falei lá no etimoide. Agora, concha nasal inferior é um osso próprio chamado de osso concha nasal inferior. Por isso que ele está aqui como um osso, ó, concha nasal inferior. E, por fim, eu encontro aqui o osso palatino. Esse osso palatino, ó, que tem um processinho aqui transverso e ele segue aqui na regiãozinha lateral, ó, é o osso palatino, é um osso próprio também. Na região anterior eu falei para vocês que eu tinha o processo palatino da maxila aqui, ó. Agora aqui já é osso palatino. Chegamos então na mandíbula. A mandíbula é um osso muito forte, muito rígido, ele é constituído por um tecido ósseo compacto, muito denso, né? Porque ela precisa resistir. Por esse motivo, os dentistas sabem bem que extração de dentes superiores, ou seja, de dentes maxilares, é mais fácil, demanda menos força do que a extração de dentes inferiores, né? Por quê? Porque a maxila, a mandíbula, ela tem uma densidade óssea muito grande, porque tem muito tecido ósseo compacto. Aqui, a maxila também tem, só que um pouco menos. A mandíbula é mais forte. A mandíbula ela vai ser constituída por um corpo e dois ramos. Ó, eu tenho aqui um ramo e o outro ramo lá. Bom, nós encontramos uma base, tá? Ou margem da mandíbula, eu chamo mais de margem, mas tanto faz. E nós encontramos aqui um ângulo, ó, o ângulo da mandíbula, tanto de um lado quanto do outro. A protuberância mentual é uma estrutura que vai servir como ponto de inserção para músculos também, por exemplo, o músculo mentual. Esse ângulo da mandíbula vai servir como ponto de inserção para músculos também, tá? Por exemplo, o músculo masseter, pterygoide medial. A gente vai falar quando eu falar dos músculos todos, a gente, né? Próximo sistema é sistema muscular. Não, próximo sistema é sistema articular, depois vem o sistema muscular, tá? Para quem está fazendo a sequência, né? Direitinho conforme foi disponibilizado, né? Tem gente que prefere uma sequência inversa, né? Fica muito a seu critério, mas eu sugiro que vá estudando na sequência linear que a gente organizou, porque daí faz muito mais sentido, né? Enfim, mas fica a seu critério, né? Depende muito também da sua necessidade do momento. Bom, aqui nós encontramos a cabeça da mandíbula, o colo da mandíbula. Notem que a cabeça da mandíbula ó, ela possui ela está recoberta por cartilagem, porque essa cartilagem, né, essa cabeça da mandíbula nada mais é do que uma face articular que vai estar lá envolvida na articulação temporomandibular, que eu vou falar no próximo sistema. Então, logo abaixo da cabeça da mandíbula, um colo, né? Ó, na região medial, uma fóvea que vai servir como ponto de inserção para um músculo chamado de músculo pterigoídeo lateral, então é fóvea pterigoídea. Nós encontramos aqui ó, a incisura da mandíbula ou incisura mandibular, e aqui nós encontramos o processo coronoide. Esse processo coronoide ele serve como ponto de inserção para o músculo temporal, um dos músculos da mastigação, que a gente vai falar também lá no sistema muscular. Aqui nós encontramos o forame mandibular. Esse forame mandibular ele serve como passagem para o nervo alveolar inferior, para a artéria alveolar inferior. Esse nervo alveolar inferior é um ramo do mandibular do trigêmeo que vai fazer a sensibilidade dos dentes inferiores, depois vai dar um ramo que vai fazer a sensibilidade dessa região mentual também, e a artéria que irriga os dentes inferiores, né, que nutre os dentes inferiores, também passa aqui nesse forame mandibular. Ó,
Aqui nós encontramos o forame mentual, que é o final, ó. Eu tenho forame mandibular, eu tenho um canal ósseo, que eu não consigo ver aqui, que é o canal mandibular, e esse canal termina como forame mentual, onde vai estar passando aqui a artéria mentual, o nervo mentual. Veia também, né? Sempre que eu falo de artéria, tem veia junto, né? Nesses casos, nem sempre, né? Mas nesse caso eu tenho veia mentual também. Nem sempre, por exemplo, lá no forame jugular, onde passa a veia jugular, não passa a artéria junto, passa só a veia, tá? Mas aqui, quando é mais periférico, assim, normalmente quando passa a artéria, passa a veia junto. Então aqui forame mentual. Ó, por uma vista posterior, o que nós encontramos aqui? Ó? A língula da mandíbula, essa pontinha aqui, tá? Ela é utilizada muitas vezes como ponto de referência para anestesia, né, dos dentes inferiores, ou seja, o bloqueio aqui, ó, do tronquinho, né, do alveolar inferior. O profissional, o dentista, consegue palpar e sentir essa língula, né, essa pontinha, e joga o anestésico nessa região e pegando, né, anestesiando, perdão, o nervo que entra aqui. Então aqui está a língula da mandíbula utilizada para essa, né, a importância é essa. Aqui eu encontro o suco milioídeo. Nesse suco vai estar repousando uma artéria, tá? Uma veia e um nervo de mesmo nome, tá? O nervo milioídeo, por exemplo, inerva o músculo milioídeo, um músculo de mesmo nome, e essa artéria, que é um ramo da artéria alveolar inferior, vai estar irrigando parte dessa região aqui, dos músculos dessa região, e a veia drenando. Bom, agora encontro aqui a linha milioide, agora não é suco. Essa linha milioide ela vai servir como ponto de inserção para o músculo milioide, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Ó, abaixo da linha milioide eu encontro a fóvea submandibular. Repousa na fóvea submandibular a glândula submandibular, uma das glândulas salivares. Abaixo da fóvea abaixo não, desculpa, acima da linha milioídea eu encontro a fóvea sublingual, que serve para alojar, para receber uma outra glândula, ou melhor, ela repousa sobre ali, né? Uma outra glândula salivar, que é a glândula sublingual. Lá no sistema digestório, eu vou falar para vocês de 3 pares de glândulas salivares maiores: a parótida, a submandibular, que vai estar repousando aqui, e a sublingual, que vai estar repousando aqui nessa região. E aqui nós encontramos as espinhas genianas. Essas espinhas genianas servem como ponto de inserção para músculos. Exemplo, o músculo gênio ioídeo se insere ali. O músculo gênio glosso, tá? Um dos músculos da língua, também se insere nessa espinha geniana. Mais à frente eu falo da importância desse gênio glosso aí, do gênio ioídeo, por que a gente tem que saber disso. Mas essa informação salva vidas, tá? Porque a gente vai ver aqui no suporte básico da vida, quando você eleva o mento, paciente, você desobstrui vias aéreas, porque um pouco mais à frente vocês vão ver. E eu encontro aqui, ó, na região inferior, a fossa digástrica. Essa fossa digástrica, ó, tanto de um lado quanto do outro, né? Essas aqui também, né? Tem tanto de um lado quanto do outro lado aqui, servem como ponto de inserção para o ventre anterior do músculo digástrico, o músculo que quando a gente contrai a gente faz a abertura da boca, não sozinho, mas ele é um dos músculos que faz essa função. Por fim, aqui na mandíbula, olhem quantas estruturas a gente falou na mandíbula. Professor, por que não passa menos estruturas? Porque essas estruturas elas são importantes, a gente precisa conhecê-las, né? Porque depois a gente vai montando uma sequência lógica. E o que a gente tem aqui, o trígono retromolar, é um trígono que fica posterior em relação ao terceiro molar inferior, né? Isso aqui é mais a odontologia que tem interesse, mas já que eu estou citando as estruturas, por que não citá-lo? Trígono retromolar. Pessoal, embora as suturas, né, do crânio não pertençam ao sistema esquelético e sim ao sistema articular, eu já vou apresentar para vocês as principais suturas do crânio. Depois eu vou explicar lá no sistema articular o conceito, né, de articulação e tudo mais, mas pelo menos daí, como vocês já estão estudando aqui a anatomia do crânio, vocês já estudem também as suturas porque faz mais sentido. Mas fiquem tranquilos que depois lá na frente eu vou dar os conceitos direitinho, tá? Mas só para já apresentar aqui, uma articulação nada mais é do que o ponto de contato entre um osso e um outro osso, ou seja, entre dois ossos, entre um osso e um dente, tá? Ou entre um osso e uma cartilagem. Nesse caso, são dois ossos, tá? Essas suturas fazem contato, articulam dois ossos. Essas suturas são articulações tipo fibrosa, porque existem outras classificações, mas a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Então vejam, olha só, entre o osso frontal e o osso parietal, nós encontramos a sutura coronal. Pensem como se fosse uma coroa, uma tiara
né, aqui sobre o crânio. Então, sutura coronal. Entre o parietal e o occipital, a sutura lambdoidea. Uma vista superior à sutura coronal, conforme eu apresentei para vocês, e a sutura lambdoidea, aqui, como eu, né? Pode ser lambdoide, tá? Como eu estou apresentando. Agora notem, entre os dois ossos parietais, de um lado e do outro, a sutura sagital, porque segue, né, a linha sagital. Agora vejam, no ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital, nós encontramos um ponto anatômico conhecido como bregma. Tá? E no ponto de encontro entre a sutura sagital e a lambdoide, nós encontramos um outro ponto anatômico conhecido como lambda. Esses pontos de referência são utilizados muitas vezes nas cirurgias estereotáxicas, né? Ou seja, que são guiadas por um aparelho chamado estereotáxico. Então, estou apresentando aqui para vocês para conhecerem. Então, o bregma não é uma sutura e a lambda também não é uma sutura, e sim um ponto de encontro entre suturas. Nessa região lateral aqui, na região temporal, como essa porção aqui do osso temporal, o osso temporal, eu não falei isso lá para vocês, mas vale lembrar que assim, ele tem uma porção petrosa, essa porção de baixo ali dele, como parece ali onde está, né, onde eu tenho aqui o meato, o meato acústico externo, o meato acústico interno, enfim, onde eu tenho várias estruturas aqui no centro, ele parece uma pedra, então ele é conhecido como porção petrosa. Agora, essa porção de fora aqui, ela tem uma elevação, um degrauzinho aqui, e parece uma escama, então ela é chamada de porção escamosa. Então aqui a porção escamosa, entre a porção escamosa do osso temporal, lembrando o osso temporal tem porção petrosa e escamosa, né? Entre a escamosa do temporal e o osso parietal nós temos a sutura escamosa. Aqui eu tenho um ponto bem importante, por isso que eu coloquei aqui em vermelho para vocês. Esse ponto de encontro aqui, que eu vou ter aqui, o frontal se encontrando com com o parietal, desculpa, e com o esfenoide, e o temporal também se conectando aqui, né, ao parietal e ao esfenoide, esse ponto aqui bem vulnerável na região lateral do crânio, né? Os antigos, sem conhecer a anatomia, já falavam, tem que tomar cuidado com a fonte aqui, né? O que eu tenho ali? O pitério. Essa região do pitério é uma região delicada porque nos traumas, o que eu tenho lá dentro, passando bem próximo, coladinho no pitério, a artéria meningia média, né? Então, o trauma nessa região pode romper a artéria meningia média, conforme eu já tinha falado antes para vocês. Então, aqui eu tenho o pitério. E aqui, encontrando parietal, occipital e temporal, eu encontro o astério. Por uma vista inferior, eu encontro a sutura palatina mediana, né? Uma sutura, lembrando que pitério e astério também não são suturas, são pontos, né, marcadores anatômicos, pontos de encontro entre suturas, né, assim como bregma e lambda. Aqui eu encontro a sutura palatina mediana, a sutura aqui, que vai estar, né, na região anterior aqui, entre os processos palatinos da maxila e na região posterior entre os ossos palatinos. E aqui nós encontramos, entre o osso palatino e o processo palatino da maxila, a sutura palatina transversa. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Na próxima aula falaremos da coluna vertebral. Um abraço e até!